Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Dessa vez com o querido Alfredo Simonetti, que é médico, psiquiatra, psicanalista, professor da Faculdade de Medicina da USP e que compõe o corpo docente da pós em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Oi, Ângela! Pessoal da Galma presente aqui. Quanta gente linda, hein, pessoal? E, bom, é sempre um prazer, né, receber novos convidados. Eu vou estar enviando aqui o convite para o Alfredo. O tema da live de hoje é um tema interessantíssimo, intitulado pelo Alfredo... não me canso de te ouvir, que ótimo. Pessoal, que o título é Gozai por Nós, né, uma provocação interessantíssima do Alfredo, né, sobre a temática que a gente vai discutir hoje, que consiste em falar um pouco sobre não só o laço social, mas o tipo de subjetividade que se produz, né, o tipo de sujeito que se produz a partir de uma determinada época histórica e de um determinado tipo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, tá? E a partir de um laço, de um determinado laço social de uma época, a partir de uma época histórica, né, e a partir dos sujeitos ali. Para quem lê um pouco, pessoal, né, o argumento da live de hoje, basicamente, a pergunta é, bom, né, se já temos já uma inteligência artificial ou propostas de, né, será que teríamos então aí no futuro uma subjetividade artificial, né, uma pergunta que me parece um tanto pertinente, levando-se em conta, né, as modalidades, né, de laço colocada agora nos dias atuais. Estamos aguardando o Alfredo Simonetti, eu acho que entrou uma pessoa errada antes, tá? Se der algum problema entrar... Tá me ouvindo? Opa! Agora deu! Ô, Alfredo, que bom que deu certo, hein? Tudo agora bem? Eu posso participar, né? Então, pessoal, deixa eu apresentar o Alfredo Simonetti, é médico, psiquiatra do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, né? Sim, eu sou colaborador de lá, eventualmente. Isso, professor da Faculdade de Medicina da USP também, né? Da São Camilo, Medicina São Camilo. Da São Camilo, psiquiatra, psicanalista, autor de vários livros da área da psicologia hospitalar, e temos a honra, pessoal, de tê-lo no corpo docente da pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Alfredo, obrigada por ter aceito o convite. Alfredo, eu queria começar para te interrogar um pouquinho sobre o título que tu deu. Pessoal, para quem não sabe, é sempre os convidados que dão o título para as lives, que fazem os argumentos, porventura eu colaboro também, mas o título é autoria do Alfredo. Alfredo, me conta um pouquinho, Gozai por Nós. Vamos lá, continua a palavra. Vamos pensar assim. Primeiro a gente inventou máquinas que substituíram os nossos músculos. A máquina a vapor, o trem, o carro, que andavam por nós, né? Depois a gente construiu máquinas que substituíram os nossos sentidos, né? Telescópio, microscópio, telefone. Depois a gente inventou máquinas que substituíram o nosso cognitivo, começaram a ficar no lugar da nossa memória, fazer conta, raciocínio, calculadoras, né? Então, primeiro o ser humano fez uma substituição física, né? A tecnologia foi substituindo o nosso corpo. Depois a tecnologia foi substituindo o nosso sentido, né? E depois o nosso raciocínio. E estamos no auge da substituição cognitiva. Então foi a substituição física, né? Sensorial, cognitiva, que é a inteligência artificial. E qual é o próximo passo de uma tecnologia que não para?
Se substituímos as funções motoras, as funções sensoriais e o pensamento, é quase inevitável. Haverá uma substituição afetiva? Né? Vamos desenvolver máquinas que experienciem por nós, que vivenciem por nós, que sintam por nós, né? Que sintam a tristeza que eu não quero sentir, né? Ou que sintam a raiva que eu sou proibido de sentir. Né? Então, a ideia do Gozai por nós seria um ponto limite. A inteligência artificial está ficando tão maravilhosa, tão fantástica, faz tantas coisas. Cada dia é só você abrir seu celular que você vê a inteligência artificial fazendo uma nova tarefa no seu lugar, né? Que no limite da inteligência artificial situa-se um novo reino da subjetividade artificial. Sim. Definida como? Diga. Não, vai lá. Definida como? Não, definida como um campo onde a gente vai estudar a relação do ser humano com a tecnologia neste limite, né? Que parece ficção, mas eu vou aqui contar algumas historinhas para vocês verem que já estamos na beira, né? Não exatamente assunto para ficção só, né? Assim, a pergunta é: por que eu quereria que uma máquina faça força por mim, que faça cálculos, né? Mas por que eu vou querer que uma máquina sinta por mim? Porque sentir nem sempre é prazeroso. Né? Então imagine que você ande com um celular, seja capaz de sentir a tristeza que uma situação te coloca. Né? Então o que eu chamei de Gozai por nós é um título para fazer referência a esta possibilidade de a tecnologia estar modificando tanto, né, a nossa subjetividade a ponto de substituí-la no limite. Então a ideia seria: será que estamos próximos, né, de uma tecnologia que sinta por mim? E que significações isso vão ter, né? Alfredo, eu lembrei de duas coisas importantes, né? Porque eu fazia parte do meu doutorado em Paris. Por acaso, quem me recebeu em Paris foi a Cristina Lindemeyer, que é uma colega psicanalista também, professora da Paris 7. E eu participei de muitos eventos onde se discutia ali o humano aumentado. Tem atletas que perderam a perna, que usam uma perna mecânica. E é interessante porque o que se discutia ali? Os limites e as possibilidades colocadas pela tecnologia, certo? Agora, o interessantíssimo, e inclusive ela tem um artigo publicado num livro que eu organizei chamado Desafios Atuais das Práticas de Hospitais e Instituições de Saúde, que foi inclusive finalista do Prêmio Jabuti. Ela trabalha o caso de uma menina que nasce sem uma perna. E em hipótese alguma, ela quis a prótese. Em hipótese alguma, ela quis a prótese. Né? Porque é interessante, porque muitas vezes, e eu acho que tem algo importante, eu vou falar de duas cenas, tá? Duas como uma provocação, como pergunta. Então essa, né, quer dizer que muitas vezes a prótese ou a tecnologia, ela justamente produz um efeito contrário. Percebe? Ela aumenta a deficiência. Né? Isso é uma pergunta, de um lado. De outro, acho que tem uma outra pergunta importante. Recebemos em Blumenau o Benilton Bezerra. Acho que foi na abertura da primeira turma da pós em psicanálise em Blumenau. E lembro, na ocasião, que o Benilton falava um pouco do que já acontece. Eu vou no Google, eu faço uma pesquisa, por exemplo, né? Doenças cardíacas, automaticamente, assim, é impressionante, Alfredo, automaticamente aquilo já reveste em propaganda para mim, de produto, aquilo volta para mim como resposta à minha revelia. E o Benilton Bezerra, que é um psicanalista do Rio de Janeiro, na ocasião lança a seguinte questão: será que daqui a pouquinho teremos então uma descrição subjetiva do sujeito a partir da pesquisa que ele faz no Google?
Percebe? Porque é interessante, quer dizer, é quase como, às vezes, Alfredo, eu tô falando com o celular aqui, falo uma palavra, por exemplo, eu tava no Uber, vindo para São Paulo, eu tô em São Paulo hoje, tava no Uber, e aí eu falei uma palavra, o celular do motorista do Uber captou a palavra e começou a me dizer coisas dentro do Uber. Não é? Então, não, você não precisa pesquisar, você basta falar. E eu desconfio que daqui a pouco eles vão ler pensamento. Quando você pensar que você quer ir para um restaurante ou que você quer falar com alguém, vai começar. Então, esses são os limites maravilhosos, não é, da tecnologia atual, que nos apontam para esses paradoxos. Sim, eu acho que essa descrição subjetiva, ela virá, eu acho que ela já existe, num certo sentido, né? Tem um vídeo, o Dilema das Redes, que mostra como que os algoritmos, né, a partir de tudo que você compra, tudo que você pesquisa, e como você está bem dizendo, tudo que você fala, né, eles constroem e te mandam as propagandas, né? Então, essa talvez seja a tecnologia que esteja mais próximo do Gozai por Nós, né? Eu acho que o Gozai por Nós ainda é... Deixa eu contar uma historinha antiga para explicar essa ideia. O Gozai por Nós seria o seguinte, eu acho que alguns de vocês conhecem um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Claro. O Retrato de Dorian Gray, como é? É um artista, um nobre inglês, né, que ele tem um retrato dele próprio, que alguém pintou, não interessa aqui os detalhes, e esse retrato ele colocou no sótão da casa dele por alguma razão. E o tempo passa, e esse sujeito retratado não envelhece, continua bonito, né, jovem, atraente, e todo mundo acha estranho, ele também. E aí um dia ele desce ao porão e ele olha o retrato. E o retrato envelhece no lugar dele. Né? O retrato sofre as humilhações, as coisas. E é no retrato que aquilo aparece. Eu fico pensando que um retrato de Dorian Gray tecnológico, né? Algum equipamento que sinta no nosso lugar. E aí talvez você esteja pensando assim, mas isso é muito ficção. Deixa eu mostrar uma que já existe, na minha opinião. A subjetividade artificial, né? Estou usando esse termo como sinônimo aí do Gozai por Nós, mais desenvolvida que existe são os remédios psiquiátricos. Pense que o remédio psiquiátrico, num certo sentido, sente por nós. Né? Por exemplo, um antidepressivo, né? É como se fosse um filtro, é como se fosse uma... Ele parece que sente um pouco o meu desespero, eu não fico tão desesperado e olho a vida assim. Ele está sendo esse sofrer por nós, né? E será que alguns outros, por exemplo, os remédios para TDAH, remédios tipo a Ritalina, que são pró-cognitivos, né? Que eles estão aumentando a inteligência, né? Esses remédios pensam por mim, digamos assim, né? Claro. Mas essa discussão com a química... Claro, é uma concentração artificial, né? Então... Não deixa de ser uma muleta artificial, né? E o antidepressivo é uma calma artificial, né? Um dos efeitos colaterais... Eu sou um psiquiatra, receito e vou continuar receitando bastante, porque eu acho que ele tem seu lado bom. Mas nós não podemos deixar de olhar esse efeito. Né? Alguns pacientes reclamam dos antidepressivos porque eles não conseguem mais ficar tristes. Não sei se vocês já viram essas situações. Um paciente toma lá um antidepressivo e ele não consegue mais chorar. Eu tenho pacientes que pediram para parar o remédio, eu e meus colegas psiquiatras, porque o paciente fala assim, esse não sou eu. Semana passada morreu minha tia querida e eu não choro? Tudo bem que eu não fico desesperado. Então, o exemplo de tecnologia que sente por nós, mais desenvolvida, é a da química. Mas eu queria sair disso, porque isso temos bastante debates, né? Sobre o gozo das drogas ou do antidepressivo. Eu queria, né, essa é a ideia do Gozai por Nós, estudar, desenvolver, pesquisar, conversar,
as tecnologias virtuais, as tecnologias eletrônicas, né, que fazem este papel. E aí a primeira que se mais aproxima é o escolher por nós. Né? Hoje em dia, a tecnologia escolhe. O Waze escolhe o caminho que você vai. O restaurante que você vai, você põe lá, comida italiana. Vocês já notaram que eu estou com saudade do tempo pré-pandemia. Né? Fosse em outras épocas, né, Michele? Depois da live a gente ia jantar. Mas não dá claro. Agora. Certamente, até porque estamos pertinho, né? Então, mas assim, então olha, escolhe o restaurante por você. E o que tem mais a ver com a gente, da subjetividade. Escolhe seus parceiros amorosos, não é? Nós temos os aplicativos que vão se tornando. O aplicativo, ele não diz apenas, ele não faz você se encontrar só com quem está afim de você. Ele diz para você quem é a pessoa que você vai gostar. Olha o que eu estou dizendo. Ele diz quem é a pessoa que você vai gostar. E qual é o tipo de pessoa que dá certo com você? Mas o que dá certo, as casamenteiras já faziam, né? O pai e a mãe falavam assim, o bom partido para você é esse assim é mais racional, esse gosta de livro, esse gosta de moto, vamos aqui. Mas o que eu acho que é mais delicado para nós é que os aplicativos vão falar para você quem é você. Que é essa pergunta que você falou, isto que o Benilton apontou. Eu acho que sim, eu acho que a gente caminha para um tempo, o Freud falou das 3 feridas narcísicas, né? Que o ser humano achava que era o centro do universo. Aí vem, né, a revolução do Copérnico, fala assim, não, você está só na periferia. Que negócio de centro é esse? O centro está o Sol, a Terra não está. Aí achava que era uma coisa que descendia de Deus. O Darwin fala assim, você descende dos macacos, não tem nada de especial. Mas aí o ser humano fala assim, não, mas eu mando em mim, eu sou eu. Né? Aí o Freud chegou e falou assim, você não manda em você não, quem manda em você é um negócio chamado inconsciente. Né? Eu fico pensando, Angela, que nós estamos diante da 4ª ferida narcísica, de perceber que tem algo tecnológico mesmo, né? que vai me definir, que vai poupar este trabalho que eu tenho mas, Alfredo, de autoconhecimento, né? Perfeito, mas eu acho que tem um ponto aí, né? Eu acho lindíssima a tua construção, porque eu acho que tem um ponto importante, porque quando Freud diz o eu não é o senhor da sua casa, ele está apontando para uma determinação outra, que mesmo o sujeito não reconhecendo, o determina, certo? Sim. Hoje, por sinal, eu estava escrevendo um artigo, finalizando um artigo, onde eu falava dessas determinações, que na verdade, quer dizer, tudo aquilo que a gente rechaça do laço social retorna de uma maneira muito mais potente. Interessante, né? Quer dizer, porque de alguma maneira acho que tem uma tensão aí importante, eu acho que uma questão importantíssima que está trazendo, Alfredo, importantíssima, porque o que a tecnologia de um lado faz? Dá a ilusão para o sujeito de que ele é o senhor da sua casa, sim. De que ele pode definir o seu destino. Quanto mais o sujeito rechaça as suas determinações históricas, as suas determinações inconscientes, as suas determinações políticas e sociais, mas isso retorna de uma maneira mais poderosa, determinando mais ainda a sua vida. Ou seja, aquilo que parece para ele a lógica do self-made man, o homem que faz por si mesmo, que se comanda, o homem que decide, eu posso ser quem eu quiser, né? É o que na verdade é uma grande ilusão, porque o que me vem aí quer dizer que quanto menos ele reconhece as determinações dele, mais à mercê delas ele fica. Primeira questão. Tá? Primeira questão. Segunda questão, é interessante porque, na verdade, o que hoje aparece como sendo o grande grau de independência é um sujeito que, a meu ver, e aqui, lembrando o artigo que eu te falava que eu estava escrevendo hoje,
o mito de Tântalo. O mito de Tântalo está num livro de um alemão chamado Crítica da Estética da Mercadoria, e que ele vai lembrar do mito de Tântalo, que é o consumidor inveterado. Toda vez que ele se aproxima do objeto, o objeto desaparece. E ele segue, né? E é interessante porque, na verdade, o que a gente vê aí? A fabricação, né, que eu diria que a gente vê a fabricação de um sujeito que ele é transformado constantemente em consumidor de tecnologias, de produtos, de serviços, ou seja, mais escravo do que nunca. Né? Porque o que eu queria falar assim, não me parece, por exemplo, tomando um momento histórico político que a gente vive hoje. Alfredo, recusa do nazismo, recusa da escravidão, recusa da história, de uma maneira como nunca se viu na história. A recusa das determinações históricas, a recusa da própria história do sujeito, por exemplo. Às vezes pergunta assim, o que está acontecendo comigo? O que isso tem a ver com uma história? Não, ele acha que é uma substância cerebral. Eu acho que é muito, assim, um psiquiatra poder falar sobre isso, né? Claro, um psicanalista, mas assim, né? Eu achei bonito quando diz, bom, né? Acho que as drogas são e têm uma importância, e tem mesmo. Né? Quanta criança está podendo ir para a escola graças à Ritalina, quanto adulto está podendo trabalhar graças a medicações. Né? Não é disso que se trata, de demonizar os fármacos, mas de poder interrogar em qual lugar eles entram. Não se trata de né, demonizar o consumo, mas interrogar também em que lugar que ele entra e por aí vai. Com a palavra, Alfredo. Sim, porque essa questão da tecnologia, da virtualidade, se a gente assumir essa postura apenas de enxergar o negativo, né, como já foi feito com outras tecnologias, né, eu quero aqui lembrar que essa sensação que a gente carrega, que estamos sendo talvez destruídos ou corrompidos na nossa subjetividade, isso vem sempre que aparece uma tecnologia nova, né? Com seus discursos morais. Lembrem que quando apareceu a imprensa com Gutenberg, né, a igreja se apavorou e disse que isso aí ia acabar com a fé. Né? Quando os livros se popularizaram, né, aí foi uma questão moral, quando a tecnologia, porque o livro é uma tecnologia, viu? Claro. Uma tecnologia, né, fantástica. Né? E para quem não sabe, eu queria só fazer um adendo. Foi a invenção da prensa tipográfica. Porque vocês lembram que antes da prensa tipográfica, o que a gente tinha? Os copistas, né? Era manuscrito, né? Era copiado, né? Era copiado, mas foi tem um livro chamado Neil Postman, chamado A Invenção da Infância, se não me engano, que ele vai dizer o seguinte, foi graças à invenção, foi a invenção da prensa tipográfica que inventa a infância. Porque é a prensa tipográfica que cria a figura do adulto letrado e, portanto, a criança como aquela que precisava aprender as letras. Um exemplo disso. Então, a relação, né, dessa questão do livro, aí eu que estava lembrando hoje que alguns pais no século passado não permitiam que suas filhas lessem romances franceses porque isso corrompia. Né? Aí agora, o que eu quero mostrar é que toda vez que vem uma tecnologia nova, né, nós nos sentimos encantados e assustados ao mesmo tempo, né? Quer dizer, tipo, a tecnologia é maravilhosa, você só tem que suportá-la, né? Porque além de te dar coisas, ela também te ameaça. Mas eu penso que essa é uma questão que não tem muito jeito de a gente não assimilar. Pelo seguinte, a pandemia, por exemplo, né, nos mostrou que eu penso que a gente não teve a pandemia da Covid era para ser acompanhada de uma pandemia de doenças mentais, né? Talvez ela ainda esteja vindo. Mas eu fico pensando que uma coisa que não veio tanto é porque tem uma coisa que nos salvou, que foi o contato virtual. Nós estamos isolados, mas não estamos... Isso não é solidão. Solidão mesmo eu queria ver se você não pudesse olhar para ninguém, se você não pudesse falar, se você não pudesse fazer live, se você não...
Como foi na gripe espanhola, aquilo era solidão. Como era na guerra, você ficar trancado em casa. Eu acho que a comunicação virtual nos salvou de muito mais depressão, nos deixou um tanto ansiosos. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que essa questão da tecnologia, na minha opinião, é de tal monta que é assim, ó, antes você tinha o reino mineral, vegetal e animal. Nós estamos inventando o quarto reino, o virtual. Então nós temos daqui para frente temos 4 reinos. Como é o reino virtual? São seres de luz sobre tela. Não estou falando de luz no sentido esotérico. São seres que têm baixa fisicalidade, né? E hoje a nossa vida passa pela virtualidade, né? Eu acho que a virtualidade Sim. é o novo reino, é o quarto reino. E a pandemia aumentou isso, né? Isso já vinha, isso não foi criado pela pandemia, né? Claro. As empresas já faziam calls, alguns analistas já atendiam virtualmente, né? Mas o que a pandemia trouxe, né, apressou, foi esse confronto. Será que é a mesma coisa, tipo o contato virtual do contato presencial? Nós, analistas, estamos tendo que nos havermos com essa questão ao atendermos virtual, né? Sim. Eu penso que o que a gente está descobrindo é que sim, é possível, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Claro. Existe, e aqui estudando isso, né, nessa questão, eu penso que é assim, pelo mundo virtual a gente tem comunicação, mas não tem convivência. Como é comunicação? A palavra vai e vem, a informação vai. Mas nós não estamos no mesmo espaço, né? A convivência é estar junto no mesmo espaço fazendo nada. Quando você está junto fazendo alguma coisa, isso é comunicação, né? Reunião, objetiva, live, dou aula, mas boa parte da análise é convivência e não comunicação, né? Então, nós estamos tendo que descobrir que, embora seja possível, eu sou a favor, tenho praticado, acho que não tem muito jeito de não fazer, pelo menos nesse momento, né, os atendimentos virtuais. No começo eu relutei, falei, não vou não. Mas não teve como manter isso, né? Claro. Tanto como, por exemplo, eu acho que para a psiquiatria e para a psicologia, a virtualidade cai bem. Ela já não cai tão bem para o ginecologista, para os terapeutas haitianos, para nós que trabalhamos pela palavra, a palavra vai e vem por aqui, né? Outras coisas aqui não vão. Mas inclusive depende do tipo de medicina praticada, né? Porque, veja, acho que tem algo importante. Eu tenho várias pacientes que são ginecologistas, várias. Elas estão se lidando bem com a virtualidade? Então, mas é interessante, porque, veja, né? Muitas delas estão atendendo online, né? E assim, são ginecologistas têm já um certo tempo de análise e tem uma escuta muito boa com os seus pacientes. Percebe? Eu acho que também dentro da medicina toca numa questão, né, que é um médico, né, voltado ali, que trabalha a partir do modelo biomédico. Porque eu queria lembrar uma coisa importante. A invenção do estetoscópio é interessante, né? Porque já que tu tocou na questão dos instrumentos, Alfredo, anterior ao estetoscópio, né? Porque é interessante, quem inventa o estetoscópio? René Laennec. O Laennec inventa o estetoscópio por conta de uma situação em que ele fica constrangido em escutar uma mulher que estava grávida, uma mulher ainda grávida, né? E ele pega um pedacinho de papel, faz rolinho e vai escutar. Ao escutar essa paciente, né? E é interessante porque a partir dali o médico passa a querer escutar os sons do corpo e não mais o discurso do paciente sobre a sua doença. Por quê? Porque, né, e é interessante porque é quase como, né? Como se ao escutar o discurso aquilo confundia o exame do médico. Quer dizer, ali morre a medicina hipocrática, por exemplo.
Que o termo anamnese, investigar a história de vida do paciente, nasce com Hipócrates. Ô, Michele, eu acho que nessa linha do estetoscópio, né, que ausculta e não escuta, né? Claro. Eu acho que está chegando o dia que o paciente vai entrar no consultório e o médico vai falar assim, cale a boca, fica aí paradinho que eu vou fazer um scanner aqui e eu vou dizer onde está doendo. Você não vai mais. Por enquanto, o paciente hoje ainda tem direito à queixa. Ele começa, pessoal, doutor, está doendo aqui, dali para frente o médico fala assim, peraí, o raio-x, o estetoscópio, a ressonância, assim, a palavra na medicina, de uma medicina nesse estilo biomédico, vai perdendo mesmo o espaço. Alfredo, me fala um pouquinho, tu que está na docência, na medicina, o que tu tens escutado dos estudantes em relação a isso e como é que e os teus colegas, fala um pouquinho, porque veja, eu acho que eu queria, essa ainda é uma interrogação, que depois eu queria falar um pouquinho, a gente poder se interrogar dos efeitos disso da não escuta do paciente. Hoje, os pacientes querem duas coisas dos médicos: competência e amor, né? Ele quer que o médico saiba em 2 minutos que aquela dor no peito significa infarto ou é asma, que aquilo, né? Ninguém quer um médico. Imagina que você chegasse no pronto-socorro com seu pai com a dor no peito, e o médico olhasse para ele e falasse assim, mas, seu fulano, como o senhor se sente de ter uma dor no peito? Aqui, né? Isso é conversa de psicólogo para outra hora. Você quer que o cara olhe e fale assim, seu fulano, isso é infarto, relaxe, isso é só uma dor muscular. Então nós queremos do médico competência, mas não só. Nós queremos que ele também olhe com carinho e que escute o seu fulano quando o seu fulano fala assim, doutor, sabe por que está doendo aqui? Porque eu briguei com a minha filha, porque ela namora um crápula, porque o meu sócio me sacaneou. Para o médico não interessa se ele brigou com a filha ou com o sócio, né? Então, eu acho que nós queremos as duas coisas do médico, competência e amor. Será que os médicos têm isso para dar? A competência a gente se esforça muito, né, para oferecer, a medicina vai insistindo no modelo biológico. Agora, o amor que a gente quer, Michele, dos médicos que a gente quer, porque quando a gente adoece a gente regride, ai mamãe, ai Deus, ai, eu quero minha mãe, quero Deus, eu quero um médico carinhoso, né? A sua pergunta é, os médicos têm esse amor para dar? Uhum. Eu vou lhe dizer assim, que eu acho que os médicos que têm trouxeram de casa. Porque a faculdade, e olha que essa é a minha tarefa na faculdade, viu? A minha disciplina é psicologia médica. Tá, eu queria te fazer uma pergunta. Os meus alunos a cuidarem, a conversarem, a amar. Tá, mas eu queria te fazer uma pergunta. Não, linda a tua colocação. Sim, a disciplina de psicologia médica é para isso, e que bom, né, que alguém tão competente está ministrando ela. Alfredo, eu queria voltar um pouquinho. Calma, já vamos lá. Queria voltar um pouquinho. Me conta um pouquinho qual o perfil do sujeito que procura os cursos de medicina. Então, isso mudou muito. Primeiro, são sujeitas, tá? São mulheres. A medicina está passando por um processo de feminilização. Isso já há uns 20, 30 anos. São 2 processos que estão acontecendo com o sujeito que procura. É uma feminilização da medicina e uma juvenização. Você trabalha no hospital, olha a volta. É menina, é mulher e menina. É menina mesmo, são as meninas, né? Cada vez mais jovens, os meninos também, né? Então são esses 2 processos. Agora, qual é o efeito disso? Há uns anos atrás eu me perguntava, talvez num raciocínio machista, né? De que, pensando que se a medicina estava se tornando mais feminina, ela ia se tornar mais humana. Trazendo aquela ideia de que a mulher cuide e o homem não, de que a função da mulher é materna e não de competência e de inteligência. Pois bem, não funcionou. A medicina não se tornou mais humanizada porque temos mais médicas. Por uma questão, essas meninas, essas médicas, essas mulheres, que talvez na visão machista sejam mais amorosas, ou numa visão realista por serem mães, né, são engolidas por uma coisa chamada sistema científico, que é maior que o gênero.
Para o sistema científico não interessa se é menino ou se é menina, ele vai funcionar assim. Então o que acontece? Eu dou aula no primeiro ano e no último. O que seria o sistema científico, Alfredo? Racionalidade. Tá. Não me interessa se você brigou com seu filho ou se você brigou com o seu sócio. O que interessa é que tem uma veia entupida. Se essa veia entupida ficou mais entupida ainda porque caiu a adrenalina, o que provocou a adrenalina, se é a briga com o filho, não interessa. Ou seja, não interessa esse contexto social, histórico, interessa o corpo. E a nossa medicina está se tornando... Isso é o científico, né? Então, no primeiro ano, a gente ensina para os estudantes, não precisa ensinar, eles chegam com amor para dar. Né? Nem preciso. Por que você quer ser médico? Porque eu quero cuidar, quero amar. Então, o perfil é de amor. Mas acontece que os 6 anos de curso, cada vez mais técnico, e porque a técnica, isso não é só uma crítica simplória, a técnica é maravilhosa. Hoje em dia a técnica é fantástica, é encantadora a tecnologia médica. Claro, isso graças a ela, enfim. Então, quando você chega no 6º ano, este aluno, que eu lutei tanto para ensinar ele a fazer uma anamnese tranquila, conversada, ele está tão encantado com a tecnologia, tão possuído pela competência, que tem mais dificuldade com esse amor. Então... Mas posso falar uma coisa, Alfredo? Nem as meninas... Não, mas eu queria contribuir contigo e fazer uma provocação. Vamos lá. Tem algo importante aí. Lembra que eu te falei que as determinações históricas, quando não reconhecidas, elas retornam... Raul de Salvador! Vê o pessoal de longe assistir nós aqui, Alfredo. Seguinte... Quando essa história não é reconhecida, ela retorna de uma maneira violenta. Interessante porque no caso das mulheres, e eu quero relembrar um filme, As Sufragistas, tu deve ter assistido, né? Um outro filme que toca no mesmo ponto, porque as sufragistas, né, fala um pouco de uma tentativa de emancipação das mulheres, e um outro filme chamado Frankenstein, em que na verdade é Mary Shelley, é o nome do filme, mas leiam Frankenstein, da Mary Shelley, porque Mary Shelley, quando escreve Frankenstein, ela na verdade não pôde publicar em nome próprio. Sim. Não pôde publicar em nome próprio, e várias escritoras, né, por isso que Virginia Woolf se mata, e aí a gente poderia, né, Sylvia Plath, várias que, né, se matam pela impossibilidade, né, de terem esse reconhecimento de sua produção, enfim. O que acontece, Alfredo? As mulheres que entram na medicina, primeiro que é um curso extremamente concorrido. Elas competem de igual a igual ali com os homens. Para quem está escutando, eu quero fazer uma provocação. É interessante, né? Porque já entra aí numa certa lógica de uma competição fálica entre elas e eles, né? E me parece que também essas mulheres que conseguem acessar esses lugares que até então estavam reservados aos homens, são mulheres que de alguma maneira, para se manterem ali, precisam se falicizar muito. Calma. Calma. De um lado, se falicizar muito, no sentido assim, tá? De alguma maneira entrar numa certa lógica competitiva com os homens para poderem sobreviver. De outro, o que eu escuto de pacientes médicas, tá? Que elas sofrem um preconceito danado dos seus colegas de trabalho homens. Um preconceito, então, por exemplo, as ginecologistas são criticadas, as clínicas gerais são criticadas, e de fato rola entre os médicos homens uma certa piadinha de que elas não sabem muito bem o que fazem. Inclusive, lembrando o livro da Maud Manoni, tem um livro da Maud Manoni intitulado Elas Não Sabem o que Dizem, né? Que é um pouco, que ainda tem esse certo ranço, eu não sei, eu queria escutar um pouco, tu que está aí na docência, né, Alfredo?
que tu pensa sobre Essa isso? feminilização da medicina, né, quer dizer assim, já faz uns 8 ou quase 10 anos, eu acho, Michele, que se formam mais médicas do que médicos, né, nas faculdades. Mas o número de médicos ainda é maior do que o de médicos. Isso leva mais, acho que mais uns 5, 6 anos e empata ou as mulheres passam, né? Tu acha mesmo? Então, Só isso? sim, não acho. É estatístico, é tendência, né? Porque há quase 10 anos já vem se formando mais meninas que meninos. Então, devagarzinho o mercado vai, né? Eu falei dessa coisa da falicização porque essa era uma visão que a gente tinha antiga, né? Quando tinha menos mulheres e mais homens, né? As mulheres estavam muito obrigadas a entrar nesta lógica da competição. Hoje, a lógica que elas entram, e entram na mesma lógica, e os homens também entram, é a lógica do discurso científico, né? É o discurso do universitário, se a gente pegar os 4 discursos do Lacan, né? O discurso histérico, o discurso do mestre, né? É o discurso científico. É ele que está engolindo todo mundo. Tecnociência. Independente de gênero, sabe assim? Certo. Assim, talvez exista uma especialidade ou outra onde o preconceito ainda é maior, eu vou falar qual é. É a cirurgia, né? Ainda é uma especialidade... Mais masculina, tu acha? Vai deixando de ser, porque os homens estão se formando pouco, né? Mas ainda é o lugar onde talvez tenha mais essa tensão. Nos outros, a questão da feminilidade, como vamos chamar isso? Da feminilização da medicina, né? Vai se impondo, né? Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu em outras profissões, né? Aconteceu nos Estados Unidos, a medicina nos Estados Unidos, antes daqui no Brasil, passou pelo seguinte processo. Lá foi uma feminilização e uma estrangeirização. Basta você ver os filmes, como você começa a ver médicos de origem indiana, tal, né? O que aconteceu com os Estados Unidos? Quando a gente tenta ver essa distribuição de gêneros, os homens migraram para o direito e para a administração. Né? Isso nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil eu não sei. De fato, eu fico pesquisando, porque isso que eu achei que era só da medicina, Michele, aí eu fui ver na administração, no direito, as meninas também. Aí eu falei, onde estão os rapazes? Aí outro dia eu fui dar uma palestra no colégio para ensino médio, né? E aí eu falei, é aqui que eu tenho que perguntar. Porque lá na faculdade, administração, direito, economia, tirando engenharia, tudo só tem mulher, né? A maioria é mulher. Eu falei, eu preciso... Aí eu falei assim, professor, a gente vai ganhar dinheiro, esse negócio de faculdade. Então talvez, né, que isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, os homens migraram para os negócios e deixaram essa profissão da medicina para as mulheres. Aqui no Brasil ainda estamos tentando entender. Né? Então, mas parece muito... O nosso ponto, juntar com a medicina, eu me lembrei aqui de uma coisa que é chocante no Gozai por Nós, que tem a ver com a medicina, quem é que decide a hora de desligar a máquina, o respirador? Ou quem é que decide, vamos pegar uma situação atual, como é que se decide hoje? Um hospital tem 10 respiradores para Covid e tem 15 pacientes. Quem decide? Antigamente, essa era não sei no hospital que você... Pois até é uma pergunta também para você como é lá. Mas o que eu tenho visto, antigamente essa era uma decisão monocrática, digamos, né? Era o clínico, o médico decidia. Isso começou a ficar tão angustiante para os médicos, tão pesado, tão carregado de ansiedade, gerando depressão, que em muitos hospitais criaram os comitês de decisão, para não ser uma decisão única e exclusiva pessoal. Única e exclusiva, e é muito pesado não decidir sobre isso, né? Claro. Então passou a ser um comitê. Mas eu queria apontar a situação, né, voltando para o nosso tema do Gozai por Nós, de alguns equipamentos médicos que tomam decisão no lugar dos médicos. Máquinas de raio-x
que são melhor que o olho do médico de tomografia para dizer se aquele pontinho branco é um tumor ou é uma coisa benigna. Sim. Equipamentos que dizem que são melhores que o médico para escolher qual é o antibiótico que vai dar. Por quê? Porque esse equipamento, ele reúne esse banco de dados de bilhões de pessoas com aquela doença. Como é que o médico, a cabeça do médico, vai comportar tantos dados? E no limite, que eu achei que era uma coisa que era pura ficção, que são os algoritmos do fim, é o nome de um dos capítulos do livro que eu estou organizando sobre essa questão do gozar por nós, é a história de um equipamento que decide, um programa de computador, o paciente ele vai para o respirador. Nesta hora, o programa acessa todo o banco de dados deles pelo celular, tudo que ele já comprou, tudo que ele leu, tudo que ele viveu, tudo que ele falou, toda a ficha médica dele, e fica lá. E baseado nisto, este programa seria capaz de decidir a hora de desligar o respirador e não mais o médico, né? Então, a gente conta isso no livro como uma ficção, mas já existem coisas próximas disso. Mas, né? Escolhei por nós, né, o momento. Alfredo, veja, tu está retomando uma lógica que é importante, muito cara como campo de pesquisa para mim. Porque é um pouco o que acontece, por exemplo, hoje, e né, é bonito assim, porque a gente está conversando sobre o que eu estava escrevendo hoje. Por exemplo, a decisão sobre o que fazer na condução da educação dos filhos. Os pais consultam um especialista, consultam o Dr. Google, consultam os youtubers, consultam menos eles mesmos. De alguma maneira, essa live é de uma importância fundamental. Porque o que a gente vê aí também, Alfredo, é um certo sujeito que se recusa ou renuncia à sua possibilidade de poder fazer escolhas e desejar. Né? Hoje eu falava para um paciente, né, e isso é o que aparece nas análises, né? Quer dizer, né, é interessante que o paciente, é muito comum e muito frequente os pacientes estarem nessa posição de serem escolhidos pelo outro e seguirem uma lógica de vida em que o outro determina a sua vida, mas eles não conseguem de alguma maneira pensar o que eles querem da própria vida. Sabe aquela ideia da folha de papel que vai à mercê ao sabor dos ventos? É um pouco isso que a gente vê. Então é interessante, né? Porque né, eu quero decidir a profissão. YouTube, eu quero decidir o que eu vou comer. O nutricionista, quer dizer, é o outro que decide por mim o tempo. O que retoma o início da live. Que porra de independência é essa, Alfredo? Sim. E que eu acho que estou livre, mas veja, o efeito eu estou mais alienado do que nunca. Daqui a pouquinho eu viro uma ameba e eu tenho que consultar alguém, ou eu tenho que pedir para alguém me levar no banheiro fazer cocô. Quase isso. Percebe? Porque isso, né? E aí eu acho que entra uma coisa, vou fazer uma caricatura assim agora eu vou pintar o caos, pra gente dar risada da cena, tá? Vou pintar o dilúvio aqui. Pra comer, tem que ter medicamento. Pra dormir, tem que ter medicamento. Pra transar, tem que ter medicamento. Pra ir no banheiro, fazer cocô, tem que ter medicamento. Fazer xixi, tem que ter medicamento. Pra criar os filhos, tem que ter especialista. Ei, cadê o sujeito? Hello, sujeito, onde está você? Né? E eu acho que de alguma maneira, aí a gente volta numa pergunta que é um pouco, Alfredo, acho que é o porquê estamos aqui, né? Gozai por nós, no sentido assim, ei, né? Compareça aí, sujeito. Sim. Mesmo como gozante, mas compareça, vá para a cena, vá para a vida, né? Porque não tem como o outro viver por você. Você pode até achar, porque eu acho que tem 2 filmes que marcaram época, né? Aquele que ele vivia uma vida como se fosse a televisão,
Cara, um filme antigo, acho que década de 90, ano 2000 com... O Show do Truman? Perfeito, perfeito. E um outro filme com o Joaquim Fênix, que ele se apaixona por um programa do celular. Sim. Nós estamos na ontologização do virtual. Isso. O virtual, a tecnologia deixou de ser apenas um meio, a gente se relaciona agora não através, mas com a tecnologia. Nos apaixonamos ou odiamos. Né? Eu fico pensando, Michele, que essa coisa de pegar o celular na mão... Isso, Show de Truman e ela. Música... Não, eu me lembro da música do Caetano, acho que não sei como é que era, sobre o maço de cigarros, a coisa da sensorial e sensualidade mesmo, né? Mas não fala em cigarro, o higienismo não permite. Não fala em álcool, o higienismo não permite. Não fala em sexo, o higienismo não permite. Alfredo, tudo que é dorme do humano sumiu. Então, é interessante porque... Vai lá. Deixa eu essa questão da... Eu acho que ainda também é muito incipiente assim, a minha ideia sobre isso, né? Dessa ideia da ontologização do virtual. Né? Ah, não, eu quero participar do teu livro agora. O sujeito, a tecnologia virou um sujeito, né? A gente, por exemplo, você vai no banco, você entra no banco, aí alguém fala assim para você: ah, não posso te atender porque ele não deixa. Ele quem? É o gerente? Não, é o sistema. Né? Você liga para uma pessoa e fala assim: o sistema bloqueou. Não, mas criatura, não posso fazer nada, senhor. O sistema não deixa. Isso. O que aponta, Alfredo, para um grande outro virtual. Pois então, eu acho a virtualização do grande outro. Ou uma imaginarização do grande outro. Eu acho que temos a virtualização do grande outro e do pequeno outro, né? Porque fico pensando que nos aplicativos, aquele que você vê lá é uma virtualização do pequeno outro, não é bem o outro. Mas aí eu também assim pensei que eu não gosto muito de falar mal da tecnologia, não, né? Eu sou meio a favor. Não, mas eu acho que não é falar mal, eu acho que é pensar os efeitos, né? Por exemplo, estão falando de efeito. Um que me ocorreu outro dia que eu achei interessante, né? Será que os aplicativos ou o celular, né, essa coisa afasta os casais? O que me ocorreu, por exemplo, que o celular é assim: ele aproxima os que estão distantes e afasta os que estão próximos, né? Se você tiver um aqui e o outro em Angola, né, e os dois são capazes de falar e de se apaixonarem pelo celular, então aproxima. Mas aqui no restaurante ou na sala da minha casa, estou eu com meu celular, minha mulher sentada ali no sofá com dela. Ou seja, os que estão próximos, o celular afasta. Os que estão distantes, ele aproxima. Eu acho que a gente vive esse paradoxo da tecnologia no amor. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Alfredo. Acho que tem um ponto importante aí. O Freud, no início dos seus textos, e ele vai já lá no projeto de 1895 falar, projeto para uma psicologia científica, da questão do desamparo, né, da necessidade dessa ajuda alheia, desse outro que possa, desse outro humano, da necessidade da humanização. Alfredo, veja, o que a gente percebe, né? Veja, a gente teve aí uma época de ruptura com a tradição, a modernidade trouxe, eu acho que a gente está tocando um ponto lindíssimo, importante, a modernidade trouxe novidades importantes, possibilidades de escolha, né? Revoluções no campo do trabalho, revoluções no campo conjugal, revoluções no campo familiar, né? Mas veja, isso não foi sem um preço, não foi sem perdas também. Não tem como, acho que tem algo aí importante para marcar, não tem como ganhar assim antes de tudo perder. Né? Ou não existe processo civilizatório sem renúncia. O que a gente percebe que a lógica do laço social atual, que transforma um sujeito em consumidor, por que é um sujeito? Vou tomar o ponto daí da psicose. Na psicose, por exemplo, o olhar do outro me invade. Tá olhando o quê? Percebe? Aquilo me invade,
E ali, aquilo me toma e me consome. Agora, numa neurose, a gente tem um psiquismo que filtra um pouco esse olhar. Tá me olhando porque eu tô gorda, tá me olhando porque eu sou bonita, tá me olhando... Dependendo da fantasmática do sujeito, eu interpreto de uma maneira diferente, certo? Eu sou gostosa, sou bonita, porque tá me olhando porque a minha camisa tá mal passada, tá me olhando porque eu tô com um X McDonald's na mão e por aí vai, porque eu tô comendo, porque eu tô sem máscara, e por aí vai, certo? O que a gente percebe hoje, Alfredo? Que quanto mais o sujeito delega pro outro, ou busca no outro, não que nem sempre foi assim, mas que ele também se poupa do trabalho dele ter que, de alguma maneira, se ocupar desse olhar do outro sobre ele. E o que esse outro quer dele, né? A pergunta do Lacan, quer voar? O que quer de mim? O que o outro quer de mim? E poder, o que é o fantasma senão? A resposta que o sujeito constrói a partir disso, certo, Alfredo? Sim. O que acontece? O sujeito, cada vez mais, ele fica desamparado frente a esse olhar. É quase como ele fica nu. Sabe a expressão, o rei está nu? Ele fica desamparado. Ele fica quase um adolescente que precisa se encher de moletom para se proteger desse olhar do outro. A minha pergunta é o seguinte: será que, né, de alguma maneira, um dos efeitos, porque, veja, me parece que a gente poderia pensar que tem ainda, Alfredo, um curto-circuito, que é sujeito, quanto mais consome, mais fica desamparado, mais ele consome, e mais ele consome, mais desamparado ele fica, e daqui a pouquinho, e aí eu acho que isso também tem mais, um efeito assim, quase horroroso, que é mais ele se perde de si mesmo. Enfim, eu queria discutir um pouco sobre isso, porque é um ponto assim que me preocupa um tanto. Me fala um pouquinho assim, Alfredo, eu queria discutir sobre isso, como é que é isso na tua clínica, enfim. Antes da pandemia, eu estava estudando bastante, falando bastante da questão da pós-modernidade, né? E uma das características da pós-modernidade, para mim, é o discurso capitalista de que transforma tudo em produto, né? Eu vou te mandar o artigo que eu escrevi hoje, Alfredo. Sobre isso? C'est la même chose. Então, assim, hoje, né, na pós-modernidade, assim, tudo vira produto. Para qualquer coisa ter importância, ela precisa ser produto. Mesmo que seja uma causa pela natureza ou uma causa econômica, vamos pensar assim, o movimento da diversidade sexual, né? Veja como as paradas gays se transformaram em grandes produtos turísticos para as cidades em que aconteceram. Não tem jeito. Se você tiver uma causa hoje que você não conseguir torná-la produto, ela não vinga. Mesmo que essa causa seja antiproduto. Você vai ter que fazer camiseta antiproduto, você vai ter que ter o site, você vai ter que ter... Então, eu acho que a gente é tomado por esse discurso de que tudo vira produto, né? E aí, não só tudo vira produto, nós temos muito produto. Então você tem essa possibilidade enorme de escolha, né? E temos essa mercantilização, e eu acho que é nesse cenário que se inclui essa dificuldade do sujeito, de ser sujeito, né? De escolher, de se responsabilizar. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que também venho pensando nisso, né? Que é essa coisa dos especialistas. E aqui eu fico pensando o quanto nós temos culpa, porque nós inventamos uma frasezinha que foi #melhor que qualquer outra. Freud explica. Isso fez um sucesso no cinema americano, durante décadas, né? Isso eu fico pensando o quanto isso nós não alimentamos de algum jeito, né? Essa busca do especialista. Eu acho que talvez a psicanálise lacaniana não, na sua recusa de muitas explicações, no seu jeito quase zen, né? Quase existencialista, de deixar o cara na confusão. Mas a psicanálise freudiana talvez tenha embarcado nessa coisa que para tudo você precisa de um especialista, né? Sim. Reflexões.
Não, mas eu acho que aí nesse sentido é como se a gente fabricasse. Eu queria retomar uma live que ficou, achei na Vasconcelos, de Salvador, o coaching, né, que é o que está em alta hoje, é o cocheiro que conduz a carroça. Como se é aquele que conduz a minha vida. A palavra coach vem de coach, de cocheiro. Então, o que a gente vê hoje, né? Como se, né, para mim fazer academia eu preciso de um personal. Para mim comer eu preciso de um nutricionista. Para me transar eu preciso de um especialista. Para mim namorar eu preciso de um terapeuta. E por aí vai. Eu preciso de um outro. Né? Mas eu acho que nisso o que tá em jogo aí para quem está escutando. Eu acho que é uma interrogação. A gente não está propondo resposta, né, Alfredo? Eu acho que as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. Porque de resposta, eu acho que tem um livro do Jean-Pierre Lebrun chamado O Mal-Estar na Subjetivação, que ele vai dizer, bom, o mundo está cheio de respostas, o que está faltando são perguntas. Percebe? É como se hoje a gente tivesse muito mais resposta do que pergunta. O que o Rinaldo Voltolini, que é um colega aqui da USP, aqui de São Paulo, ele diz assim, o que é difícil hoje é alguém entrar em análise. No sentido, quer dizer, de se poder verdadeiramente fazer uma interrogação, porque o que acontece, né? Quando o sujeito se vê dividido ou de alguma maneira fragilizado narcisicamente, o que ele faz? Ele tenta resolver esse mal-estar, né? Sem dar um tempo, né? De poder ele perseguir do que isso trata na vida dele. Como que esse tempo de poder fazer uma análise. Marco Leite! Até me afoguei. Esse tempo de fazer uma análise e de poder se interrogar sobre o que é a vida dele, o que ele quer da vida dele, que horizontes. Como se esse tempo não tivesse mais, Alfredo. Como se a gente sofresse de uma certa compressão do tempo, uma certa ausência do tempo. Para que perder tempo? Eu também te amo, Marco. Para que perder tempo se eu posso ter algo de imediato, que é a lógica do consumo? Uma resposta imediata é a lógica do aplicativo. Percebe? E eu acho que nisso te lanço uma última pergunta, né? De que maneira a psicanálise e de que maneira nós, profissionais que de alguma maneira estão ocupados com o sujeito. Porque veja, o especialista é ocupado com a resposta, Alfredo. Nós, terapeutas, analistas, estamos preocupados não com a resposta, mas com o sujeito. Então, acho que de alguma maneira a pergunta aí é de que maneira a psicanálise, né, e de que maneira, né, por exemplo, com essa live a gente pode de alguma maneira tentar fazer algum tipo de barra a essa proposta de gozar por nós. Eu digo, rezar por nós, porque a proposta é de um gozo sem limites. Rezar por nós. Algum limite tem que colocar nessa porra toda. Tá louco, meu? A questão é se o limite vai ser... Se é um limite de proibir a tecnologia, digamos assim, né? Ou se é um limite de usar a tecnologia para isso, ou um limite que eu também acho muito interessante, que é um limite econômico, né? Eu acho que essa questão econômica tem que entrar, por exemplo, acontece que as coisas ficaram muito baratas, né, as tecnologias. Ficou muito barato esse processamento de dados para as empresas, para as questões. Mas eu não queria voltar nessa resposta. Você faz uma pergunta que eu não tenho resposta, não é? Não, mas eu acho que a pergunta é de que maneira tu, como psicanalista, tem feito frente a isso, como professor, e mais, de que maneira tu acha que a psicanálise pode, de alguma maneira, fazer, de alguma maneira, problematizar isso, né?
eu não sei direito como é que ela está fazendo, mas continua problematizando. Deixa eu contar um fato. Estava conversando com a minha esposa hoje, que é psicanalista, contando isso. Eu faço parte de uma... Tá casado com quem, Alfredo? Conta aí pra nós. Vamos botar... Ela chama Eli Borella, é uma psicanalista lacaniana, mais lacaniana que eu. Até caiu o celular. Ela qualquer conexão, vambora. Ela, de como às vezes, de como a psicanálise está presente, né? Existe nas faculdades de medicina do Brasil inteiro ligas de psiquiatria. Cada faculdade tem uma liga, né? E essas ligas aqui em São Paulo se reúnem, tem chama Interligas, e eles fazem um congresso, né, por ano. E ontem uma das alunas que coordena essa Interligas me ligou, me convidando para dar uma palestra, e eu no congresso, eu falei, qual é o tema? Ela falou assim, professor, psicanálise. Você pode falar pra gente o que é isso e pra que serve? Eu falei, comigo mesmo. Pode deixar. Adoro o tema. Então, eu estou preparando a palestra, viu, Michel? Depois eu te conto o que eu... Mas assim, eu quero dizer que como que é interessante ver que mesmo numa medicina biologizante, a psicanálise está ali, né? E desperta esse interesse e tem interesse desses futuros médicos, né? Não é uma faculdade de psicologia, né? É uma faculdade de medicina, né? Desses médicos que vão sendo engolidos por esse discurso científico. Eu acho que a psicanálise vai ter sempre lugar. Talvez ela tenha menos clientes. Mas Alfredo, que linda a tua resposta. Eu achei uma pérola. Pessoas só escutaram o que ele disse. Quanto mais a medicina se especializa, quanto mais o sujeito fica sem lugar na medicina, mais a psicanálise vai ser convocada a responder. Eu acho. Vocês viram, querido? Alfredo, eu amei te conhecer. Obrigado. Uma graça essa live, foi linda. Enfim, obrigado. A nossa conversa, discussão. Pena que não vamos continuar numa pizza aqui, já que você está em São Paulo, mas quem sabe um dia, claro. Né? Isso, foi lindo, né, pessoal? Eu também achei, foi linda a live de hoje. Obrigada, Alfredo. Mas em breve a gente combina, né? Aquela pizza ou aquele jantar. O pessoal está elogiando bastante. Alfredo, vamos trocar figurinha, porque eu acabei de escrever um artigo sobre isso. Vou te mandar. A gente conversar, e estou organizando também um livro sobre isso, então temos muito que conversar. Mande para eu ver, tá? Vamos conversar. Obrigada, pessoal, obrigada. A gente teve aqui hoje, em alguns momentos, quase 70 e poucas pessoas, foi muito bom. Obrigado a todos pela presença. Alfredo, amei de verdade te conhecer. E, bom, a live vai ficar salva no meu canal do Instagram, Michele Câmeras. Eu vou estar agora divulgando no Insta, tá? E, Alfredo, depois eu te mando a data das tuas aulas após o hospitalar. Não precisa, já achei a nossa comunicação anterior, tá tudo certo. Beijo grande. Pessoal, beijo. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.